Boa noite, pessoal. Vamos ler aqui a palavra de Deus e vamos ler aqui no Evangelho que escreveu Mateus, né? A respeito de Jesus, a respeito do que Jesus falou. E a gente vamos ler aqui a partir no capítulo 24, a partir do versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhes pediram: diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome e dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Pois bem, estamos vendo aqui, não é? Lendo, e podemos entender que muitas dores, né? Vai acontecer, vai ter muitas dores, né? Mas ainda nesse tempo, é o começo, né? Ainda é o começo das dores. É o começo. E a gente está vendo aqui que se levantará nações contra nações, né? Reino contra reino. São sinais, né, que Jesus falou. Mas também ele falou que se levantará muitos falsos cristos, muitos se passando por ele, dizendo sou o Cristo, eu sou Jesus, eu sou o Cristo, e com isso enganarão a muita gente. Se levantará muitos falsos profetas. Né? E aí onde a gente precisa ter muito cuidado, porque os falsos profetas, eles são idênticos aos verdadeiros profetas, né? Eles falam coisas, né? Claro que são distorcidas em certa parte, a gente precisa ter cuidado para poder entender isso e pedir também discernimento a Deus para entender. Né? Mas uma coisa interessante é que
diante de tudo isso, o conselho de Jesus é que persevere, né? Porque os que perseverar até o fim, esses é o que serão salvos. Quer dizer, nós precisamos perseverar, né? Perseverar até o fim, né? Ou ao fim da nossa vida, ou até o fim dos tempos, dos séculos. Porque quem estiver vivo até lá, né? Mas uma coisa interessante é que a gente precisa estar entendendo que não é para estarmos apreensivos, né? Com medo, né? Não. É para ficarmos perseverando, crendo, né? E confiando em Deus, acreditando em Deus, mantendo a fé e perseverando, né? Orando, jejuando, pregando o Evangelho, anunciando a palavra e adorando a Deus. Perseverando, permanecer firme, convicto, certo de que seremos salvos e que Deus está realmente no controle de tudo. Portanto, persevere, né? Vamos perseverar, vamos nos manter consciente, né? Consciente. Mas vamos nos esforçar, porque precisa de esforço, né? Não é sacrifício, mas esforço. Precisamos nos esforçar, nos empenhar, né? Em permanecer, acreditando na palavra de Deus, confiando na promessa que Jesus nos fez. Então, perseverar até o fim para ser salvo. Porque aquele que perseverar até o fim é esse que será salvo. Aqueles que perseverar até o fim é esses que serão salvos. Portanto, gente, é só uma pequena reflexão do texto, né? Porque é o princípio das dores, gente. Jesus falou de que quando começasse a acontecer frequentemente, né, terremotos, né, furacões, tremores de terras em vários lugares, isso com frequência, né, isso tudo já era, né, mas era o princípio ainda das dores, gente. Ainda é o princípio das dores. Ainda a questão se levantará reino contra reino, nação contra nação, tudo isso, ainda isso é preciso acontecer. Faz parte dos sinais. Faz parte dos sinais. Então, vamos estar sempre em observação, né? E perseverando, permanecendo firme na fé. Tá bom? Então, que Deus assim nos abençoe e nos proteja e nos guarde. Que Deus abençoe a todos. Amém.